Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Neste vídeo de hoje nos pedem para escrever a fórmula geral das sucessões representadas pelas alíneas A, B, C, D e E. Então, como é que nós poderíamos escrever a fórmula geral dessas sucessões? É muito simples. Vamos começar por analisar a sucessão representada pela linha A. O que é que nós temos aqui? Nós temos menos 1 sobre 2, 1 sobre 3, menos 1 sobre 4 e 1 sobre 5. Normalmente, quando nós temos uma sucessão em que o sinal vai alternando, isto é, menos, mais, então, diretamente já podemos idealizar de que nós temos aqui um termo, tanto menos 1 expoente n. Tanto aqui podemos observar, não é, que tanto quando o valor de n é igual a 1, nós teríamos, portanto, menos. Quando o valor de n for 2, nós teríamos mais e assim por diante. Então, este é o artifício que nós devemos utilizar quando nós temos uma sucessão em que o sinal dos termos vai alternando, menos, mais, menos, mais. Então, nós já resolvemos a parte do sinal. Tendo em conta que o sinal vai alternando, isso significa que nós teremos um termo menos 1 expoente n. Então, posso idealizar, não é? Menos 1 expoente n, não é? Que multiplica por uma certa expressão. Essa expressão vai depender da nossa análise que faremos nessa mesma sucessão. O que é que nós temos no numerador? No numerador nós temos um número que não varia, portanto nós temos um número constante, 1. O que significa que o termo geral desta sucessão deve ter como numerador 1. Então vamos escrever, não é? Que multiplica 1 que divide por alguma coisa. Esta coisa será, portanto, escrita tendo em conta a análise que faremos em diante do denominador. Nós temos 2, 3, 4, 5. O que é que isso significa? Que quando eu atribuo valores de n, portanto, para n igual a 1, eu tenho que somar por 1, portanto, para dar 2. Então, o que significa que o meu n deve pertencer ao denominador e adicionar uma unidade. Por quê? Vamos lá ver. Quando n é 1, então terei 1 mais 1, que é este 2 que está aqui no denominador. Portanto, quando n é 2, eu terei 2 mais 1, 3. Quando n for 3, 3 mais 1, terei 4. Quando n for 4, 4 mais 1, terei 5. E assim sucessivamente. O que posso dizer que o termo geral da sucessão representada pela linha A é, portanto, menos 1 expoente n, que multiplica 1, que divide por n mais 1. Então, posso escrever que o termo geral da linha A será xn, será igual, tanto a menos 1 expoente n, que multiplica 1 sobre n mais 1. Na linha B, nós temos 0, 2, 0, 2. O que é que nós podemos fazer para achar o termo geral desta sucessão? É muito simples. Devemos, portanto, ter em evidência de que primeiro termo é 0. Então, vamos procurar dois números que, portanto, somando vai dar 0. É muito simples. Diretamente podemos observar que é 1. Tanto mais menos 1, não é? Se somarmos esses dois números, nós teremos 0. Mas atenção que nós temos aqui uma sucessão de infinitos termos, o que significa que eu tenho que, no expoente do menos 1, tanto escrever o n. Por que eu escrevo n? Vamos lá ver. Para n igual a 1, eu teria, portanto, menos 1, não é? Menos 1 mais 1 daria 0, que é o primeiro termo. Para n igual a 2, eu teria, portanto, 1. 1 mais 1 seria 2. Para n igual a 3 menos 1 mais 1 daria 0. E assim sucessivamente. Então, o termo geral da sucessão representada pela linha B é, portanto, igual a 1 mais menos 1 expoente n. Então, posso escrever aqui. O termo geral xn será igual, tanto a 1 mais menos 1 expoente n. O que teremos na linha C? Vamos lá ver. Na linha C, eu tenho 2, 4 sobre 3, 6 sobre 5, 8 sobre 7. Atenção que este 2 tem como denominador subentendido 1, não é? E como é que está a variar? 2, 4, 6, 8. Ou seja, quando n é igual a 1,
eu teria, portanto, 2 vezes 1, que daria 2. Quando n é 2, teria 2 vezes 2, que daria 4. Quando n é 3, 2 vezes 3, que daria 6. Então, eu posso inicialmente escrever, portanto, 2 vezes n. No numerador, 2 vezes n, não é? E no denominador, como é que temos a variação do denominador? Nós temos 1, 3, 5, 7. Então, aqui há uma variação de duas casas. Então, 1, 3, não é? Temos duas casas, 1, 2 e 3. 3 e 5 temos 4 e 5. E 5 e 7 nós temos 6 e 7. Logo, eu posso escrever, não é, no denominador, que eu teria 2n menos 1. Por que 2n menos 1? Vamos lá ver. Vou analisar simplesmente no denominador. Quando n for 1, eu teria 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 daria 1. Este 1 que está como denominador de 2, mas subentendido, tá? E quando n é 2, eu teria 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 daria 3, este denominador. Quando n é 3, daria 6. 6 menos 1, 5. E assim sucessivamente. Então, diria que o termo geral da sucessão representada pela linha C será igual a 2n sobre 2n menos 1. Então, posso escrever aqui que o termo geral da linha C, xn, será igual a 2n sobre 2n menos 1. O que é que teremos na linha D? Atenção que na linha D eu tenho 1, 0, menos 3, 0, 5, 0, menos 7, 0. O que é que eu vou fazer? É muito simples. Então, se virmos bem, esta é uma sucessão com uma particularidade. Se compararmos com as outras sucessões, nós notaremos uma certa particularidade. O mesmo acontece para a sucessão da linha E. Então, nós temos aqui 1, 0, menos 3, 0, 5, 0, menos 7, 0. O que isso indica? Quando, portanto, nós temos uma sucessão em que os seus termos não alternam sucessivamente, então nós devemos introduzir uma função trigonométrica: cosseno, seno, tangente, secante, cotangente, cossecante. Então vamos lá ver. Nós temos o primeiro termo 1. Então nós já sabemos que cosseno de 0 não é 1. E seno de 0 é 0. Então o seno já não daria. Logo, vamos pelo cosseno. Vamos lá idealizar que nós tenhamos, portanto, cosseno. Depois, o que é que nós temos? Nós temos 0. Então, se cosseno de 0 é 1, tanto aqui estamos a considerar para n igual a 1, então eu estou a querer dizer que eu tenho aqui n menos 1, para que o cosseno seja 0, não é? O argumento do cosseno seja 0, então estou a querer dizer que o primeiro termo, não é, para n igual a 1, eu tenho que ter 0, ou seja, tenho que dizer que aqui eu tenho n menos 1, aqui terei um n menos 1, e posso observar que para n igual a 1, eu teria 1 menos 1, então daria 0, e cosseno de 0 daria 1. Agora, para n igual a 2, eu teria 2 menos 1, portanto, daria 1. Cosseno de 1 não vai dar 0. Daí que eu tenho que buscar, não é, um certo arco. Portanto, vou um pouquinho no ciclo trigonométrico. Vamos lá pensar. É muito simples, vamos lá. Se eu dividir por 2, voltaremos na nossa análise. Para n igual a 1, eu teria 1 menos 1. Então, daria 0, tudo isso daria 0, não é? Cosseno de 0 daria 1. Para n igual a 2, 2 menos 1, portanto, isso daria 1 sobre 2. Cosseno de 1 sobre 2 não dá 0. Então, tenho que aqui multiplicar, não é? Por um certo arco, um certo ângulo, não é? Vamos lá ver, vamos trabalhar em radiano. Vou multiplicar aqui por uma certa expressão, não é? Vamos lá, se for o π, vamos lá escrever o π, não é? O que é que nós teríamos? Teríamos cosseno de π meio que multiplica n menos 1. Vamos agora fazer a análise. Para n igual a 1, de igual forma eu teria cosseno de 0 é 1. Para n igual a 2, né, eu teria 2 menos 1 daria 1. Portanto, π vezes 1 daria π meio. Então, teria que cosseno de π meio, que é 90, é igual a 0. Teria, portanto, o segundo termo. Vamos agora para n igual a 3. Para n igual a 3, eu teria 3 menos 1, 2. Simplificaria isso, daria cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, eu não teria esse 3. O que é que eu tenho que fazer para ter este 3? É muito simples. Vou ter que adicionar aqui o n, tá? Porque este 3 é para n igual a 3. Significa que eu tenho aqui um n. Então,
escrevo aqui o n. Vamos voltar a fazer a análise inicial. Para n igual a 1, eu teria 1 vezes cosseno, daria cosseno. Aqui daria 0, cosseno de 0 é 1. Para n igual a 2, eu teria aqui 2, não é? Aqui teria, portanto, cosseno de π meio, não é? Daria 0, 0 vezes 2 daria 0. Para n igual a 3, teria 3 menos 1, teria 2. 2 por 2, 1. 1 vezes π daria π, cosseno de π menos 1. Menos 1 vezes 3 daria menos 3. Para n igual a 4, portanto, teria 3π meio, cosseno de 3π meio é 0, não é? Para n igual a 5, teria 2π, cosseno de 2π é 1. E 1 vezes 5 daria 5. Então, posso dizer que o termo geral da minha sucessão, representado pela linha D, pode ser escrito da seguinte forma: xn será igual a quem? A n cosseno de π meio n menos 1. Então, para a linha E, nós teremos a mesma análise, não é semelhante da análise que nós fizemos da linha D. Mas atenção que na linha D nós consideramos cosseno, porque cosseno de 0 é 1. Então, na linha E, vamos considerar o seno. Vamos procurar uma expressão que colocaremos no argumento do seno. Então, posso escrever aqui, não é? Seno, tanto seno de alguma coisa. O que é que eu tenho? O primeiro termo tem de ser igual a 0. Tanto para n igual a 1, o primeiro termo deve ser igual a 0. É muito simples, então digo que inicialmente n menos 1. Tanto tenho aqui n menos 1. Tanto para n igual a 1, eu teria 1 menos 1, 0. Seno de 0 é 0. Vamos agora para o segundo termo. Para n igual a 2, eu teria 2 menos 1. Então, seno de 1 não daria raiz de 2 sobre 2. Portanto, quando é que o seno vai dar raiz de 2 sobre 2? É o seno de 45, não é? Então, aqui falta alguma coisa. Falta o quê? Falta o 45, que é, nesse contexto, π sobre 4 em radiano. Estou aqui a trabalhar em radiano. Então, posso idealizar que aqui temos π, né, tudo isso sobre π sobre 4. E vamos continuar a análise. Voltando, não é, do passo inicial. Para n igual a 1, eu teria 1 menos 1, 0. Seno de 0 é 0. Para n igual a 2, eu teria 2 menos 1 daria 1. Então, teria seno de π quarto. Seno de π quarto, isso daria aqui em raiz de 2 sobre 2. Para n igual a 3, eu teria 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4, isso daria, portanto, 1 sobre 2. E seno de π meio daria 1. Para n igual a 4, teria, portanto, 3, não é? 3π quarto. Portanto, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, então daria um arco, não é? Semelhante ao π quarto, mas como o seno é positivo, então daria raiz de 2 sobre 2. Para n igual a 5, 5 menos 1, 4, 4 sobre 4, portanto vai dar 1, e seno de π é igual a 0. E assim sucessivamente. Então posso dizer que o termo geral da sucessão representada pela linha E pode ser escrita da seguinte forma: xn será igual a seno de n menos 1 sobre 4 que multiplica π. Como resposta, escreveria que a fórmula geral das sucessões representadas pelas alíneas A, B, C, D e E podem ser escritas da seguinte forma: xn igual a menos 1 expoente n, que multiplica 1 sobre n mais 1, xn será igual a 1 mais menos 1 expoente n, xn será igual a 2n sobre 2n menos 1, xn será igual a n cosseno de π meio n menos 1. E, portanto, xn será igual a seno de n menos 1 sobre 4, que multiplica π. Eu diria que esta é a resposta do nosso exercício. Portanto, se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, partilhe os vídeos com seus amigos. Juventude, isto é ciência. Até mais.